Oi, oi, eu sou a Nathalie Della Russe, sou produtora cultural e esse é o curso de produção de shows e eventos musicais. No encontro anterior, eu falei sobre cronograma. Expliquei os diferentes tipos, os itens que são importantes constar ali. Falei também sobre a importância do tourbook quando se trabalha com turnês. E o tema de hoje é serviço receptivo. A gente já está bem acostumado a entender qual a função de um recepcionista de hotel, um recepcionista de clínica médica ou de escritório. Mas você sabe o que faz um recepcionista de shows? E o serviço receptivo realizado pela produção em um evento? Você sabe para que serve? A palavra receptivo deriva do latim recipere, que significa receber. Logo, o serviço receptivo é o serviço de quem recebe, de quem recepciona as pessoas, sejam elas convidados, imprensa, artistas ou público. Alguns assuntos que eu vou abordar hoje são assuntos comuns ao encontro em que a gente falou sobre logística e hospitalidade, pois recepção e hospitalidade são assuntos que tanto se mesclam como se complementam. No livro Sou Produtor de Eventos, escrito pelo Joel Reis, que é consultor em organização de eventos e gestão de imagem pessoal, mas que começou a carreira como produtor freelancer, ele diz que o receptivo, desempenhado na maioria das vezes por moças e rapazes de boa aparência, e eu, Nathalie, particularmente, acho que esse é um termo que designa algo muito relativo, é um trabalho tanto externo quanto interno. O externo, basicamente, recebe os convidados e faz o credenciamento quando necessário. O interno presta informações aos convidados, como orientação sobre salas e ambientes, o que é importante, principalmente em seminários e congressos. Veja os subitens que precisam geralmente ser considerados: contratação de recepcionistas, criação e produção de uniformes, ou, se necessário, a locação dos trajes, mesa de apoio, produção e distribuição de pulseiras de acesso, produção e distribuição de crachás. Ainda de acordo com Joel Reis, o receptivo também abrange o serviço de receber convidados e ou artistas do evento em aeroportos e encaminhá-los a hotéis e restaurantes, bem como ao local do evento. Nesse caso, então, os itens que costumam ser necessários e precisam ser checados são: motorista para o deslocamento, e o motorista precisará receber os horários e também os pagamentos; hotel no qual a pessoa ficará hospedada, que precisa te fornecer uma confirmação de reserva e receber os pagamentos; atendimento das exigências dos convidados, por exemplo, apartamento no hotel de frente para o mar ou uma água mineral de alguma marca específica. Também pode acontecer de, se o convidado for estrangeiro, o produtor precisar trocar a moeda para que a pessoa tenha dinheiro local em mãos. E eu, Nathalie, discordo totalmente do Joel Reis nesse item que ele fala sobre o produtor trocar dinheiro para o artista. Eu jamais pego em dinheiro que não seja meu, nem para trocar. Eu posso sim acompanhar o artista até uma casa de câmbio para que ele mesmo realize a troca. Geralmente casas de câmbio têm atendentes bilíngues disponíveis. Dinheiro é sempre algo complicado, por mais que a gente trabalhe com artistas, que são pessoas públicas, mas são também pessoas que a gente, na maioria das vezes, não conhece. A gente não sabe como eles agem. E por melhor que seja o inglês que a gente fale, sempre pode ter algum mal-entendido, alguma informação que não foi 100% precisa, então eu prefiro não arriscar. Eu nunca tive nenhum problema relacionado a dinheiro de artista, mas justamente porque eu nunca pego no dinheiro deles, a não ser que eu seja responsável por algum pagamento a eles, e isso acontece sempre mediante a conferência dos valores e assinatura de um recibo. Hoje em dia também tem cartões de débito que estrangeiros podem comprar em seus países de origem e podem ser carregados com a moeda do país que irão visitar. Além disso, como o câmbio de moedas estrangeiras como o dólar, o euro e a libra estão exorbitantes no Brasil, muitos estrangeiros acham vantagem pagar tudo aqui com cartão de crédito, pois mesmo com os impostos acaba saindo muito mais em conta para eles. Então, considerando o que o Joel diz no livro, um exemplo de trabalho receptivo externo em eventos musicais é credenciar fotógrafos de imprensa e jornalistas na entrada de um show. De volta ao livro Hospitalidade em Shows de Música, escrito pela professora doutora Isaíra Maria Garcia de Oliveira, a imprensa, de modo geral, acompanha shows de música nas casas de espetáculo para noticiar em seus cadernos de lazer e entretenimento. Entre os profissionais desse segmento, encontram-se os jornalistas, que são profissionais credenciados de veículos de comunicação. Eles são convidados pela assessoria de imprensa da casa ou do artista, geralmente para a estreia dos shows. Quando há interesse do veículo em divulgar detalhes do espetáculo, solicitam credenciamento diretamente à assessoria de imprensa da casa. Os fotógrafos também são profissionais credenciados de veículos
de comunicação que são convidados para fotografar as 2 ou 3 primeiras músicas apresentadas durante o show. Às vezes são liberados para fazer fotos após o show no camarim. Quando há a presença de emissoras de TV, aparece a figura dos cinegrafistas e apoio técnico nas casas de espetáculo. Os primeiros são profissionais credenciados de veículos de comunicação que são convidados para transmitir ao vivo alguns flashes do show para as emissoras de TV. Às vezes são até liberados para fazer uma entrevista e uma transmissão após o show no camarim. E complementando as informações do livro, nesse caso então, o produtor ou assessor de imprensa da casa já ficou responsável dias antes por receber e-mails dos veículos de mídia solicitando o credenciamento dos seus fotógrafos e de jornalistas para o show. Quando a gente fala de credenciamento, a gente está falando de um sistema de controle de acesso com identificação visual, geralmente em forma de crachá ou pulseira para livre acesso ou acesso a áreas restritas do evento. E no dia do show, ou um recepcionista ou um produtor vai ficar responsável por estar em uma mesa na entrada da casa de shows com a lista com quem se credenciou. Vai conferir o documento de identidade de quem se apresenta como credenciado, vai entregar uma pulseirinha ou crachá para o fotógrafo ou jornalista, dar baixa na presença dele na lista e informar que só será permitida a filmagem das primeiras 2 ou 3 músicas do show e sem flash. Vai também indicar o ponto de encontro e o horário do encontro para que os fotógrafos e jornalistas sejam levados até a área reservada em frente ao palco. E esse, então, vai ser um trabalho receptivo interno. Lembrando que a lista de credenciamento é algo muito sério. Se o nome não estiver na lista, a pessoa não entra. Você pode até pedir um momento, se informar com quem te passou os nomes, mas não tem essa de deixar a pessoa entrar só porque ela está dando piti na porta do evento. A sua função é ser eficiente e não ter que ser agradável. Já no livro Organização de Eventos, da Ideia à Realidade, escrito pela Carmen Zita, que é facilitadora de cursos, palestrante e escritora na área de eventos, cerimonial e técnica administrativa, ela lista uma série de tópicos sobre recepção e serviços aos participantes. Ela diz: a recepção de um evento é um fator de serviço. Em função desse aspecto, alguns procedimentos importantes precisam ser ressaltados, tais como: é muito importante possuir um esquema definido para a recepção do participante, dos convidados e das autoridades, assim como os expositores, patrocinadores e apoios recebidos. A recepção é o primeiro momento de contato com o clima do evento. O clima do evento passa a ser, então, o cartão de visita do evento. A demonstração de atenção e respeito aos participantes pode ocorrer nos aeroportos, nas estações rodoviárias ou ferroviárias, nos hotéis, portos ou no local de realização do acontecimento. Para cada um desses locais, poderá ser preparado um esquema diferente e acolhedor, de acordo com as características do ambiente, com o cargo e com a posição do convidado no evento ou com o tipo de pessoa que será recebida, hábitos, usos e costumes, por exemplo. A Carmen Zita lista também as atitudes importantes para receber os convidados ou participantes do evento, como alegria, satisfação e profissionalismo, preocupação com a sua permanência na cidade ou no evento, preocupação com a alimentação, saúde física e mental, conforto, lazer e segurança de um modo geral, informações quanto aos cuidados especiais que deverão ter na cidade, no evento, assim como sobre toda a programação do evento. Informações sobre como se dará o deslocamento dos convidados na cidade durante a permanência até o regresso ao término do evento. Fornecer outras informações que contribuam para orientar e situar os convidados e participantes quanto a tudo que tiver direto ou indiretamente relacionado a eles. Ainda de acordo com a Carmen Zita, ao receber no aeroporto ou em outro local autoridades, convidados especiais, homenageados ou conferencistas ou palestrantes, não se deve enviar somente o motorista. Junto a ele deverá haver alguém da comissão organizadora no papel de anfitrião e, dependendo do grau de importância da pessoa, o presidente do evento deverá assumir esse papel. Quem ficar com a incumbência de recepcionar os convidados precisará ser treinado quanto à etiqueta protocolar, como se comportar, como deverão ser as iniciativas para os cumprimentos e apresentações, além do que será necessário perguntar e informar. Sem esquecer que esse momento é o primeiro contato do recebido com o clima do evento. Se o número de participantes for considerável, deve-se providenciar um ônibus para os deslocamentos do aeroporto, rodoviária ou ferroviária, além do hotel ou local onde será realizado o evento. Um rigoroso cumprimento de horário deverá ser previsto. Não se deve fazer alguém que está sendo recebido esperar por aquele que vai fazer as honras da casa, ou seja, o anfitrião.
E detalhando um pouco mais as informações da Carmenzita, é comum chamar de angel, em português anjo, o produtor que vai ter a incumbência de receber e acompanhar alguém. E falando em etiqueta protocolar, as regras de etiqueta são bem menos rígidas atualmente, mas de qualquer forma convém evitar. Falar palavrões e linguajar muito coloquial, principalmente com quem você irá recepcionar, fumar ou beber na presença de quem você estará recepcionando, mesmo que ele te ofereça, e no caso de bebida alcoólica, não beba nem fora da presença do artista ou convidado se você estiver trabalhando. Ser gaiato ou inconveniente, ter desequilíbrios emocionais na frente do artista ou da equipe, pedir autógrafo na sua coleção completa de itens do artista, tratar mal os fãs do artista ou as groupies, ficar o tempo todo grudado no artista, colocar suas prioridades na frente das prioridades de produção, se envolver afetivamente com membros da equipe, da banda, contratantes, etc. Colocar 300 pessoas que você conhece para dentro do evento e, pior, para dentro do camarim. Ficar comentando seu cachê com outros membros da equipe. Colocar o artista em situação de perigo, e eu tenho uma situação muito absurda para comentar logo mais sobre esse item. E aí eu preparei uma listinha aqui justamente sobre o que o produtor que cuidará do receptivo deverá saber no momento em que for cumprir sua função. É imprescindível saber quem está chegando, os contatos de quem está chegando, onde está chegando, a que hora está chegando, qual o número do voo, para qual evento, quais são os contatos de transporte, para qual hotel está indo, data do evento, local do evento, contatos do local do evento e horário do evento. Eu costumo sempre que possível mandar um e-mail 2 ou 3 dias antes, me apresentando para quem vai chegar, avisando a partir de qual horário eu vou estar no aeroporto e o que vai estar escrito na plaquinha que eu vou segurar para que a pessoa que chega possa me achar com facilidade. Se é alguma banda ou artista muito conhecido, eu abrevio, coloco as iniciais, ou se é um artista que tem um nome artístico, então eu coloco o nome de passaporte, para chamar menos atenção. Quando eu já estou no aeroporto, eu geralmente mando uma foto minha, daquele momento, para que a pessoa veja como eu estou vestida e seja mais fácil e mais rápido de me encontrar, pois geralmente tem bastante gente nos portões de desembarque. Hoje em dia, os aeroportos têm um período de internet gratuita que varia de 20 minutos a 2 horas, dependendo do aeroporto, então não é difícil quem chega poder se comunicar com você depois que o avião pousar. Eu geralmente me posiciono em locais livres, ou seja, não fico atrás daquelas faixas ou placas de contenção. Fico em algum local onde eu tenho uma visão geral e que eu possa me movimentar para auxiliar quem chega com os carrinhos de bagagem e tal. As pessoas em geral têm o péssimo hábito de parar no meio do desembarque com o carrinho de bagagem, atravancando o fluxo para abraçar familiares ou cumprimentar quem os espera. Eu gosto de me organizar para chegar ao aeroporto cerca de 1 hora antes do horário previsto para a chegada do voo. Para isso, já na véspera à noite, eu me informo ou com o telefone da Infraero ou através de sites de rastreamento de voos se o voo partiu no horário correto. Algumas opções de sites são o Flight Radar 24 e o FlightAware. Isso é muito importante e eu aprendi a dar importância da pior forma, pois lembra que eu comentei num dos encontros anteriores que eu produzia turnê de um artista estrangeiro que dava piti cada vez que chegava no hotel, pois ele achava que o quarto era pequeno demais para ele? Esse mesmo artista, no dia de embarcar para o Brasil, perdeu o voo nos Estados Unidos. Ele deveria chegar ao Rio de Janeiro junto com os demais integrantes num voo às 10 da manhã, mas não chegou. Nisso, a produtora dele, que chegou no voo certo, disse que ele chegaria no mesmo dia, mas no voo das 17 horas. Deu 15h30, lá fomos eu e ela, de van, para o aeroporto. Quando chegamos lá, nós vimos naquelas telas que mostram o horário dos voos que o voo dele estava atrasado e só chegaria no dia seguinte, às 20 horas, sendo que o show dele tinha início previsto para meia-noite. E aí a gente tem um problema, já que eu, na época, não era uma produtora muito experiente e fui dar uma viagem perdida no aeroporto num dia que eu tinha umas 300 demandas para resolver por e-mail e telefone com os contratantes das outras cidades. Só naquele momento que eu cheguei ao aeroporto e fui ao balcão da companhia aérea perguntar que diabo tinha acontecido com o voo, que eu soube da existência do telefone da Infraero para consultar se o voo estava no horário atrasado ou cancelado. Depois disso, eu nunca mais fui dormir sem ver se o voo do artista partiu direitinho e nunca mais fui para o aeroporto sem ver por onde o voo estava passando antes de eu sair de casa. Falando agora especificamente sobre o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, geralmente o motorista que te leva para o aeroporto, seja em carro ou van,
ele precisa se dirigir a um bolsão de estacionamento nas imediações do aeroporto e fica esperando lá até que você ligue e avise que está com o pessoal que chegou. E é isso, gente. Se não for um Paul McCartney desembarcando, que aí dá para fazer uns contatos com a Infraero antes e ver se é possível fazer um esquema diferente, então você vai precisar avisar para o pessoal que chegou, que vai demorar uns 15 minutos, 20 minutos até a van ou carro chegar onde vocês estão. Aí você avisa para o pessoal que o trânsito no trajeto para o hotel vai ser intenso, que a viagem até o hotel deveria durar em torno de 1 hora, mas que pode demorar mais do que isso, e pergunta se alguém quer ir no banheiro antes ou se quer comprar alguma coisa para comer na viagem. Sempre lembrando que tem empresas de van que não permitem alimentação dentro do veículo, então se certifica disso com o motorista antes. Eu não sei se essa é uma prática ilegal, mas tem motorista que surta quando vê o passageiro com o saquinho de lanche na mão. E para ilustrar alguns pontos entre tudo que eu falei até agora, eu tenho uns causos para contar. Eu já era uma produtora experiente quando aceitei um freela para trabalhar com uma banda europeia que estava vindo ao Brasil pela segunda vez. Na primeira, eles tinham odiado o produtor que acompanhou eles, deixaram claro que não queriam o mesmo produtor com eles na segunda vez. Isso foi em 2013 e eles chegaram em São Paulo no dia da greve dos metroviários, durante as manifestações pelos 20 centavos. Eu saí de casa umas 4 da manhã para encontrar a van e nós chegamos no aeroporto de Guarulhos umas 6h30. A banda desembarcou às 7 e levamos 3 horas e 30 do aeroporto até o hotel no Morumbi. Esse é um trajeto que em condições normais levaria entre 45 minutos e 1 hora. O trânsito estava infernal, como é de se esperar, de um dia de greve dos metroviários. Chegando ao hotel, o café da manhã já tinha sido encerrado, mas com muita educação, explicando com muito jeitinho que a gente tinha levado 3 horas e meia do aeroporto para o hotel e que a banda tinha pego um voo de mais de 12 horas de duração, eu consegui que os recepcionistas do hotel conversassem com o gerente e disponibilizassem o café para todos. O pessoal do hotel juntou algumas mesas no bar, trouxeram um pouquinho de tudo. Pães, frios, suco, café, leite, cereais, todo mundo ficou feliz por poder comer alguma coisa gostosa depois de tanto tempo na estrada e de tanto cansaço. E tem uma situação que não aconteceu nesse caso específico que eu estou contando, mas que costuma ser um problema que a gente vai falar mais no encontro sobre logística e eu vou adiantar um pouco aqui. Geralmente, quem traz banda gringa para o Brasil coloca eles no voo que chega aqui umas 7 da manhã e não contata o hotel para pagar algo que se chama Early Check-in, que é basicamente uma taxa extra para disponibilizar os apartamentos reservados antes do horário tradicional do check-in, que ocorre internacionalmente na maioria dos hotéis a partir das 2 da tarde. Aí a banda chega aqui morta, às 7 da manhã, querendo tomar café, tomar banho e dormir, e não tem quarto disponível para eles. E tem mais. Geralmente o empresário que te contrata como produtor freela não te diz isso antes. Você chega no hotel e se depara com essa surpresa desagradável e com a banda ficando revoltada, com toda a razão do mundo, em ter que esperar nas dependências comuns do hotel por 6, 7 horas. Aí, de novo, sobra para você, produtor, respirar fundo, contar até 3 e, com o máximo de educação e respeito, pedir para a equipe do hotel, dos recepcionistas, se eles poderiam fazer a gentileza de ir encaixando os artistas de quem você está cuidando à medida que outros hóspedes forem saindo. E aí você, produtor, novamente, respira fundo, conta até 3 e com o máximo de educação e respeito pede para 4 ou 5 caras que até então nunca tinham te visto na vida, que já passaram 3 horas no aeroporto na terra deles e mais 12 horas no avião e mais 1 hora na imigração e mais sei lá quanto tempo numa van para chegar ao hotel, para eles terem um pouquinho de paciência, pois você, assim como eles, foi pego de surpresa com a informação de que os quartos deles ainda não estão disponíveis e que vai ser necessário esperar um pouco. Numa dessas, eu consegui que os 3 integrantes de uma outra banda que eu tinha ido buscar no aeroporto tomassem o café da manhã e pudessem também utilizar os vestiários da sala de ginástica do hotel para tomar banho e trocar de roupa, assim eles se sentiriam mais confortáveis para esperar. E aí o tempo que passou entre o café e o banho foi o necessário para que 3 apartamentos fossem desocupados, pois afinal não é todo mundo que deixa para sair do hotel ao meio-dia, que é o horário mais comum internacionalmente para a realização do check-out. Mas voltando para o caso que eu estava contando, da banda que levou 3 horas e 30 para ir do aeroporto de Guarulhos para o hotel no Morumbi, eu já tinha avisado para o empresário que me contratou que no dia seguinte eu tinha um compromisso pessoal no final da tarde e que eu não poderia acompanhar a banda na entrevista que eles dariam numa rádio na Avenida Paulista. O empresário concordou e colocou um outro produtor freela para levar eles na entrevista.
Quando eu consegui chegar em casa, de volta do meu compromisso, eu me conectei à internet, liguei a TV e vi que estava rolando manifestação na Paulista. Liguei para o produtor que estava com a banda e falei: ó, toma cuidado, tá rolando manifestação e no sentido que o pessoal tá caminhando, eles vão chegar na frente da rádio quando vocês estiverem saindo de lá. O produtor, totalmente relapso, falou para eu ficar tranquila que ia dar tudo certo. Eu ainda falei: fica de olho na janela da rádio. Se tiver muvuca, fica lá dentro até a manifestação dispersar. Eles deram a entrevista, fiquei ouvindo pelo rádio e mandando mensagem pro produtor: ó, toma cuidado, a manifestação tá aí na esquina e tá com cara de que vai ter confronto. E nada do cara me responder. Tentei ligar pra ele, nada de atender. Eu não liguei diretamente pros integrantes da banda, porque eu achei que seria pior deixar eles em alerta, apreensivos e de repente tudo tá tranquilo. Aí eu teria estressado eles à toa. Mas aí teve confronto entre a polícia e os manifestantes, exatamente na esquina da rádio. Mais ou menos 1 hora depois, o baterista da banda pega e posta um vídeo nas redes sociais dele. Ele tá na calçada, filmando a manifestação, dando risada, e aí ele começa a gritar: shit, oh fuck, there comes the tear gas. Aí surge uma nuvem de gás lacrimogênio, ele inverte a câmera, se filma com os 2 olhos inchados e vermelhos. Depois de ver o vídeo e tentar falar com o produtor mais algumas vezes, eu desisti. No dia seguinte ele me ligou, depois do meio-dia, completamente relapso, dizendo que tinha esquecido o celular dele na rádio, por isso não tinha me atendido. E que naquele momento a banda estava no meio da rua, indo até onde a van estacionou, uns 3 quarteirões adiante, pois a van era muito alta e não entrava na garagem da rádio, que era subterrânea. Tipo, não custava o produtor ligar para a van vir ao encontro da banda no ponto mais próximo à rádio e sair do prédio só quando a van estivesse próxima. E ainda assim, se não fosse seguro sair do prédio, era só ficar lá dentro, ninguém ia expulsar eles de lá. A banda foi colocada numa situação de risco absolutamente desnecessária que podia ter dado um problema muito grande. E se um deles fosse atingido por uma bala de borracha na cara, por exemplo? O show no dia seguinte ia poder acontecer? Não. Ia sobrar para quem levar os gringos para serem atendidos no hospital do SUS? Para o produtor, é claro. Uma coisa que é bom pontuar quando a gente fala de convidados ou artistas estrangeiros é que tem alguns que são mais dependentes do produtor que os acompanha e tem outros que são totalmente independentes. Você só vai entender como agir com cada um observando e perguntando se a pessoa que você está acompanhando quer que você acompanhe ele em momentos diversos. Hoje em dia todo mundo tem smartphone, todo smartphone tem GPS, então as pessoas não se perdem mais tão facilmente como acontecia antigamente. Mas há uns 10, 12 anos atrás, celular com GPS era algo bem raro. Quando o artista queria ir sozinho e andando para algum lugar, eu acessava o Google Maps no computador do hotel e pedia para imprimirem o mapa com o trajeto do hotel para onde o artista ia e o trajeto de volta, para ele levar no bolso quando ele não queria que eu acompanhasse. Quando a pessoa queria ir mais longe sem mim, aí era mais tranquilo, pois era só designar uma van ou um carro com motorista para levar e trazer ele de volta. Geralmente os artistas que eu acompanhei sempre me pediam para ir junto na hora de almoçar, de jantar. Nas vezes em que eu trabalhei em eventos de grande porte, onde eu ficava responsável por muitos artistas e bandas, eu acompanhava o artista até um restaurante nas proximidades do hotel, pedia um cardápio bilíngue, avisava aos garçons que aquele grupo não falava português e logo que eu fazia os pedidos para eles eu caía fora e ia cuidar de algum outro artista ou grupo que precisasse da mesma ajuda. E assim, eu geralmente ficava sem jantar, pois quando eu terminava de acompanhar e fazer os pedidos de todo mundo, eu voltava para o hotel e o restaurante já estava fechado, o room service já tinha sido encerrado e me restava só comer biscoito e salgadinho do frigobar. Lembrando que naquela época também não tinha aplicativos de delivery de comida. Raramente dava para achar algum restaurante que fizesse um delivery por indicação dos recepcionistas do hotel. Agora, uma coisa primordial que eu preciso falar é o seguinte: não é porque você foi contratado para recepcionar e acompanhar um artista, uma banda, um palestrante, que você tem que fazer coisas com as quais você não concorde ou que te coloquem numa posição desconfortável, ou uma posição vexatória ou constrangedora. Falando novamente daquele artista que eu acompanhei, que eu falei há pouco, do voo que ele perdeu e só chegou 27 horas depois, além de dar piti em cada hotel e tal, ele conseguiu no mesmo dia me fazer passar vergonha na saída de um dos restaurantes mais conhecidos de São Paulo, pois lá era um sistema de comandas individuais. Nós estávamos em 7 pessoas, ele escondeu uma das comandas no bolso e eu não percebi. Só depois que todo mundo pagou, entreguei aquele bolinho de comandas de saída para o segurança e quando a gente já estava na van,
o segurança veio bater no vidro, me mandar descer e voltar para dentro do restaurante para pagar o que estava faltando. Só depois de eu me estressar muito e voltar da van umas 3 vezes explicando em inglês para o artista e a equipe o que estava acontecendo, é que o malandro tirou a comanda do bolso e entregou para o segurança como se nada tivesse acontecido, e nem tinha nada registrado naquela comanda. Além disso, ele conseguiu me irritar mais ainda no trajeto de volta para o hotel, perguntando quando eu ia levar ele e os membros da equipe para ver prostitutas e bundas. Afinal, infelizmente ainda tem gringos que pensam que Brasil é só isso mesmo. Aí o meu conselho para você, que não espera ser tratado dessa forma, é: nessa hora você fecha a cara, olha na cara do artista e diz: eu não fui contratado para isso. Minha função aqui é ser a interface entre você e os contratantes para fazer com que seus shows aconteçam da melhor forma possível e você possa receber o seu cachê tranquilamente para voltar para casa satisfeito com a turnê. E é isso. Você vai ser cordial até o momento que algo te tire da sua zona de conforto e te faça ser assertivo. Jamais grosso, mas sempre que necessário, assertivo. E ser assertivo é ser firme e direto, sem sentir ou causar algum constrangimento. É ter uma postura decidida, mas sem agressividade. Isso geralmente funciona bem. Na noite seguinte eu estava quase dormindo e o telefone do quarto do hotel tocou. Era da recepção, perguntando se eu era responsável pelo artista que estava hospedado 10 andares abaixo de mim. Eu expliquei que eu era produtora freelancer, acompanhando o grupo, mas que a responsabilidade mesmo era do produtor que me contratou, cujo nome dele constava no contrato visado pelo Ministério do Trabalho na obtenção do visto referente a atividades artísticas e esportivas concedido ao artista. Depois disso perguntei qual seria o problema. A recepcionista disse que o artista chamou profissionais do sexo, elas vieram ao hotel, ele autorizou elas a subirem para o quarto dele, ele abriu a porta, olhou para a cara delas, não gostou e fechou a porta com elas para fora. Aí elas começaram a bater na porta do quarto dele, exigindo que ele pagasse a taxa de desistência e mais o estacionamento delas, senão elas iam chamar a polícia. Eu avisei para a recepcionista que a produtora estrangeira que veio como responsável pelo grupo era fulana de tal, hospedada no quarto tal, e que essa demanda só podia ser tratada com ela. Depois de uns 10 minutos, a tal produtora me ligou, querendo que eu descesse para resolver o problema. Mais uma vez eu fui assertiva e informei que na minha trajetória profissional essa era a primeira vez que algo assim acontecia e que, como se tratava de um assunto fora do escopo pelo qual eu fui contratada, eu não tinha como resolver o problema. Sugeri que ela pagasse a despesa de estacionamento das moças, pois afinal elas não caíram lá de paraquedas. Alguém conseguiu o contato delas, alguém solicitou a presença delas, e se elas não estivessem ali, elas estariam atendendo outro cliente e, portanto, ganhando dinheiro e não ficando no prejuízo. Ela entendeu e resolveu o problema. E é assim que as coisas funcionam nesse meio. Te pediram algo que não está no teu escopo, ou algo que te constrangeu, você explica que não é contigo e não faz. Se for o caso, reporta para a tua chefia, se for algo que você não consegue resolver sozinho. Mas não faça algo que vai contra a sua função e contra os seus princípios achando que é uma obrigação sua. Se preserva. E como o nosso encontro de hoje está chegando ao fim, é hora da revisão. Nesse 12º encontro, eu falei sobre serviço receptivo. Expliquei qual a função de um recepcionista de shows e como um produtor realiza o serviço receptivo em eventos musicais em geral. Falei também sobre a relação entre dádiva, recepção e hospitalidade, além de atitudes importantes para receber os convidados ou participantes do evento, etiqueta protocolar e sobre como funciona a logística de buscar artistas em aeroportos. Falei também sobre assertividade na hora de desenrolar problemas que não estejam no seu escopo de produção. Por hoje eu fico por aqui, mas a gente se vê logo mais. Até!